teu amor, nós entendemos que o Senhor já fez por nós e nós nos colocamos diante do Senhor para te ouvir, para receber mais de ti. Nós colocamos o nosso coração, Pai, diante do Senhor, entendendo que está sendo lançada uma palavra nesta noite. Pai, que esta palavra caia no bom solo do nosso coração. O bom solo do nosso coração que tem, Senhor, transformado sementes, Pai, em atitudes, atitudes em ações, ações em transformações, Pai, para que nós possamos viver o melhor de Deus, porque nós não estamos, Senhor, conformados com o mundo, nós não estamos conformados com aquilo que nós estamos vivendo, mas nós estamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, transformados pelo poder de Deus, transformado pela autoridade que Jesus nos entregou, e nós estamos sendo, Senhor, transformados cada dia para vivermos, Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós entendemos que a tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós te amamos, nós te exaltamos e nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia, você pode se sentar. Louvor, muito obrigada. Aleluia, o Senhor é tão bom, né? Sabe, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração para hoje. E a palavra que Deus tem para você hoje é: Deus tem pressa em resultados. Ana, muito obrigada. Tinha outro tema, tem 5 minutos que eu mandei para ela o tema e ela fez isso. Ana, você está cada dia melhor, muito obrigada. Aleluia. Deus tem pressa em resultados, queridos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem pressa em resultados. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Abacuque 2. Vamos passear aqui um pouco na nossa Bíblia para a gente chegar onde eu quero chegar. Nessa estrada, amei essa estrada, ficou perfeito. Então vamos caminhar um pouco, amém? Eu sei que tem irmão de carro novo, mas hoje nós vamos caminhar todos juntos, amém? Lá em Abacuque 2, quando Deus vem falando com o profeta, aí no 2, a partir do 2, fala assim: então o Senhor me respondeu e disse... a partir do 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa vê-la. Pois a visão é ainda... O meu é a 21, tá? Minha versão. Pois a visão 3. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Olha só, o versículo 2 e o versículo 3. O versículo 2 é um versículo muito importante e interessante quando Deus fala: escreve a visão em tábuas, escreve a visão de uma forma bem legível, para até quem passe correndo possa ver. Então, o que significa? É como se Deus estivesse falando assim: faz um banner bem grande, faz um outdoor que quem olhar de longe pode ver aquilo e entender a visão. O que Deus estava falando, o que Deus estava dizendo para esse povo. Aí no 3 ele fala assim: pois a visão, que visão? A visão que Deus quer que todos vejam. Deus quer que todos vejam a visão. Deus quer que todos saibam que está acontecendo alguma coisa. E Deus está falando assim: pois a visão, o 3, pois a visão é ainda para um tempo determinado, ou seja, há um tempo determinado para todas as coisas que acontecem na terra, sim ou não? E eu gosto de fazer um parênteses quando eu falo de tempo, quando eu falo que Deus tem pressa, que Deus
existe um momento em que nós precisamos ter resultados. Entenda algo. Deus tem uma agenda. Amém? A agenda de Deus não depende de nós. Por que que a agenda de Deus não depende de nós? Vamos pensar em Jesus. Jesus, lá no Éden, quando Adão e Eva erram, e aí Deus fala algo, nascerá de mulher aquele que vai esmagar a sua cabeça. Então, ali ele estava falando de Jesus. E a gente tem toda a narrativa da antiga aliança, do Velho Testamento, em que Deus tem falado várias vezes. Deus fala em Isaías, Deus fala com os profetas sobre a vinda de Jesus. Mas eles não sabiam o dia exato que Jesus viria. Tanto que quando Jesus chegou, por que Jesus foi desprezado? Porque ele era alguém muito comum. Ele seria chamado rei dos judeus. Mas ele não tinha cara de rei. Ele não se vestia como rei. Ele andava com as pessoas que os reis não andavam. Ele não tinha os privilégios do rei, tantos cavalos ao seu dispor, tantos servos, um castelo. Jesus não tinha isso ao seu dispor. Então as pessoas não aceitaram Jesus como o Messias. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas Jesus não deixou de ser Jesus porque as pessoas não o receberam. Tanto que a gente vê lá em João 12. João 1:11, né, que fala assim, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Ele veio para os seus. Aí, só mais um parêntese. Às vezes você pensa assim, tá, mas Jesus era só para os judeus? O plano evangelístico, se eu posso dizer dessa forma, só para você entender, só de uma maneira didática, o plano evangelístico de Deus ele viria através dos judeus, depois ele iria abranger para todos. Porque lá no 11 fala, Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí no 12 fala, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém. Então, quando algumas pessoas falam assim, não, Jesus, né, o Messias, na verdade, né, o Messias é só para os judeus, só porque o judeu rejeitou Jesus, Jesus veio para todos. Não, o plano era primeiro os judeus, depois todos nós. Mas eu quero te dizer algo. Quando Jesus nasce de mulher, quando Jesus nasce no ventre de Maria, Maria era judia. Então Jesus nasceu como judeu, Jesus era judeu, ou seja, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Está comigo? Estou falando devagar para você entender onde nós vamos chegar, para a gente entender que Deus tem pressa em resultados. Então Jesus veio, Jesus nasceu de mulher, no tempo certo Jesus morreu no madeiro, e depois de morrer no madeiro, Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscita, passa 40 dias aqui com seus discípulos, amém? E depois ele sobe aos céus. E quando Jesus volta, quando Jesus sobe, ele fala que ele voltará para buscar a igreja dele. Só que a gente não sabe a data que isso vai acontecer. Mas eu quero te dizer, isto vai acontecer, porque isso está na agenda de Deus. Nós entendemos pelas coisas que nós estamos vendo acontecendo na televisão, acontecendo no mundo, que Jesus está às portas para voltar. Inclusive, repita comigo, pode ser hoje. Maranata. Pode ser hoje, amém? Porque a gente não pode controlar, Deus não nos deu essa autoridade de controlar, de falar assim, olha, gente, eu quero dizer algo para vocês, Jesus volta amanhã, é certeza, pela Bíblia, Deus está falando que vai ser, hoje é que dia? Hoje é 16, que vai ser dia 17 de novembro de 2025. Se a gente tivesse uma data, imagina, vamos lá, se realmente fosse, Jesus volta amanhã, todos os estudiosos da palavra estão dizendo essa data desde o início. E aí, o que você estaria fazendo hoje? Se Jesus voltasse amanhã? Você estaria pensando no espiritual ou você estaria pensando no material? Para quem que eu vou deixar a casa que eu tenho? Para quem que eu vou deixar o meu carro?
Eu enchi o carro, o tanque do meu carro, o tanque de combustível do meu carro está vazio, eu preciso abastecer. Você ia pensar nisso? Eu tenho uma festa para ir dia 21, dia 22. Eu vou pensar no vestido que eu vou usar dia 21? Não. Não dá nem tempo. Por quê? Porque a gente começa a entender que por mais um casamento de dezembro que aconteceria, não acontecerá, porque Jesus volta amanhã. Aí você está pensando em quê? No que importa. E o que importa, você vai estar com a sua família, é ou não é? Você vai falar, você vai quase enfiar Jesus goela abaixo para aquele seu irmão, aquele seu primo, aquele seu parente que nunca aceitou Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Você ia ser um crente chato. Ei, Jesus volta amanhã, é hoje, é sua última oportunidade. É ou não é? Se você tivesse um recurso para gastar com propaganda, você gastaria, Jesus volta amanhã, porque você sabe que você vai partir e tudo que você tem aqui, o que acontece? Vai ficar. Tudo vai ficar. E aí eu te pergunto, o que é importante quando a gente pensa na volta de Jesus? Quem nós somos nele. A vida que nós temos com Ele. Quem nós queremos influenciar para estar com Ele. Se a gente tem um familiar que está afastado, a gente vai ligar para ele. Sabe, nesse momento a gente não pode ficar perdido. Porque se a gente fica perdido, nós temos 24 horas, 24 horas contando. Se a gente fica perdido, a gente não faz o que tem que fazer. A gente gasta tempo com coisas desnecessárias. A gente não vai faxinar a casa, não. Para deixar a casa limpa. Para quem, querido? Né, Valéria? Vamos lavar a louça, porque quem chegar vai ver a louça limpa. Não. Você está entendendo a importância do que eu estou falando, querido? Porque quando Deus fala assim, olha só, pois a visão é ainda para um tempo determinado e se apressa para o fim. Significa, ei, as coisas estão acontecendo, Jesus está voltando, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós somos quem Deus olha para nós. Quando Deus olha para nós, Ele vê alguém que deu certo. Sabe, eu falei com vocês outro dia, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E é tão interessante que isso fica ecoando dentro de mim. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o Espírito Santo, Ele deu só para aqueles que creem em Jesus. Então, se nós que somos aqueles que cremos em Jesus, que recebemos o Espírito Santo, onde estão os nossos resultados? Sabe? Luciana, foi você que falou na quinta-feira. A palavra da Luciana quinta-feira foi uau, foi maravilhosa. Se você não está vindo na quinta-feira, eu vou te falar, viu? Você tem deixado de receber palavras maravilhosas. Eu não sei se foi a Luciana que falou isso na quinta-feira, ou eu ouvi sexta, que eu estava numa ministração de uma amiga minha, a Keila Vilas Boas, que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. E o que é isso? O que é ser a Bíblia que o mundo vai ler? Quando você que conhece a Deus, quando você que experimenta um pouco da palavra, que sabe que Deus é bom, que Deus cura, que Deus transforma, mesmo que você tenha pouco entendimento em relação à palavra, quando você olha para a palavra, você espera um Deus de resultado, sim ou não? Sabe, se eu tenho um problema, se eu culpar Deus pelo meu problema, se Deus é contra mim, querido, quem será por mim? Fala comigo. Ninguém. Mas a palavra, ela não fala isso. Ela fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que era a Imna falava assim, se Deus é por nós, quem é o louco que vai vir contra mim? Por quê? Porque a gente entende que há um tempo determinado para as coisas na nossa vida.
Mas sabe, quando a gente olha ali para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, quando eles foram livres ali daquele cativeiro do Egito, e Deus queria levá-los para a terra prometida, muitas coisas aconteceram para que eles não cumprissem o chamado de Deus. E aí vamos nos colocar nessa posição. Quantas coisas acontecem na sua vida para você não cumprir o chamado de Deus? Sabe, o chamado de Deus não é, nossa, a Isva nunca, o pastor nunca me convidou para ministrar no púlpito da igreja. Queridos, isso daqui são 50 minutos da minha vida na semana e olhe lá. A minha verdadeira vida, a sua verdadeira vida, ela tem 24 horas ao lado de quem? Ao lado das pessoas importantes que se Jesus voltasse amanhã, eu estaria falando com elas. Esta é a verdadeira vida cristã. Então, se nós precisamos, se as pessoas estão lendo a nossa vida, como tem sido a nossa vida? Tem sido uma vida de resultado? Sabe, aqui eu acredito que algumas pessoas já conhecem, não todas, a gente tem algumas pessoas novas, tem tempo que a gente não fala sobre isso. Mas o Senhor restaurou o meu casamento. Eu tive problema no meu casamento. Eu era perfeita, ele não era, brincadeira. Paciência, né, gente? A gente teve problema só por causa dele. Não, foi não, viu, gente? Foi não foi não. Abaixa a pedra, abaixa a pedra. Mas as pessoas que conhecem a nossa história, elas olham para nós e elas veem resultados de quem? Da Isva que mudou de personalidade? Do Alexandre que mudou de personalidade? Não, do poder da palavra na minha vida, na vida dele, transformando a nossa vida, transformando a vida dos nossos filhos, transformando a nossa casa. E eu tenho resultado para contar através da palavra. Nós ouvimos a Karina falando aqui agora o resultado, como ela tem honra pela vida da tia Val, porque a tia Val levava ela em casa. E eu vou te falar, querido, não era caminho não, tá? A casa dela é o oposto de onde a tia Val mora. A tia Val levava porque queria, porque via aquela família em um momento que precisava de ajuda e ela se levantou para ajudar. Não é assim, eu vou levar você para a sua casa, porque é caminho da minha. E ela foi lida, a tia Val foi lida como uma Bíblia aberta que dá resultado. Quantas coisas, queridos, nós temos feito. Abra a sua Bíblia lá. Aí essa foi uma introdução, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Apocalipse 3. Meu amigo chega, abaixou a cabeça ali, my friend, ó. Tipo, uau. Pastor Joselito, grande homem de Deus, obrigado pela sua ajuda de sempre. Pastor Joselito Valéria, que casal maravilhoso nessa igreja, viu, gente? Eles são quietinhos, na dele, paradinho ali, fica ali, observa tudo. Mas, olha, sem palavras para vocês, a minha gratidão por vocês. Vocês sabem tanto que nós amamos vocês. Nós como casal e nós como igreja, amém? Amém. Apocalipse 3, a partir do versículo... Vou ler o 14, mas eu quero me atentar a partir do 15. 3,14 fala uma carta à igreja em Laodiceia. Aqui, em Apocalipse, nós vemos, só para fazer um resumo aqui, são 7 cartas a 7 igrejas, e aí o anjo do Senhor, né, aqui foi escrito por João. João teve uma visão de Apocalipse, foi escrevendo todas essas palavras, e ele vem trazendo, em cada igreja ele vem falando uma coisa. Mas quando a gente lê sobre essas cartas, o que está nessas cartas, a gente consegue aplicar muitas delas ao nosso dia a dia. Tanto é que aqui, no 14 fala, escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Aí, olha só, conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, meu Deus. Antes fosses frio
ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o aplique sobre teus olhos e enxergue. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu quero que você preste atenção no que Deus tem para nós essa noite. Sabe? Quando hoje estava estudando, eu tinha uma outra palavra para ministrar hoje, mas aí na hora que eu estava lendo, e esse versículo 15, 3,15 chamou minha atenção. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fostes frio ou quente. Laodiceia era uma cidade que ficava entre duas cidades. E de fato, agora eu não me lembro o nome delas, amém? Mas uma cidade, ela era fontes de águas termais, águas quentes. A outra cidade era uma cidade com águas frias, com águas geladas, com águas terapêuticas também, em temperatura terapêutica, tanto a quente quanto a fria, amém? E Laodiceia ficava no meio, então era comum ter uma água morna ali misturada. Mas eu quero te perguntar, você bebe água morna? Sabe, minha avó falava, se a gente estivesse passando mal, porque a gente comeu alguma coisa, eu lembro que a gente era criança, ia para a casa dela, e aí eram aquelas comidas muito gostosas, frango caipira, piqui, aleluia, louvado seja o nome, o ouro, maravilhoso. Comia palmito também, que aqui o povo chama de gueroba, mas lá no Mato Grosso é uma gueroba, só que não é amarga. É comida de vó, sabe? E eu me lembro que como a gente não era acostumada, né, a gente morava aqui em Brasília, ia para lá, e a gente passava mal, ela dava uma água que ela esquentava um pouquinho, para quê? Para a gente colocar para fora aquilo que estava fazendo mal. Eu lembro disso quando eu era criança. Era ruim. Mas olha o que Deus estava falando aqui com aquele povo. Ele está falando assim, olha, vocês têm tudo o que vocês precisam. Mas mesmo assim, vocês não estão considerando o que precisa considerar. Lembra quando eu falei, se Jesus voltar amanhã, o que a gente vai pensar? No mais importante. O mais importante não são as coisas que nós temos, mas é quem nós temos. Está comigo? E aí, estou juntando tudo, porque quando aqui, João estava escrevendo, mas era Jesus falando com ele, aí ele fala aqui no 17, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz. Olha só, imagina você, ouvindo de Jesus. Uau, eu tenho tudo que eu preciso, mas Jesus está falando assim, eu estou vendo você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tudo que você acha que é importante na sua vida, não é importante. Deus está nos trazendo, querido, para o entendimento das coisas que são importantes na nossa vida. Ter bens é importante? Sim, querido, é importante. Comprar coisas é importante? É importante. A roupa que você está vestindo, ela teve um valor. O carro que você chegou aqui, ele teve um valor. A gasolina que foi gasta teve um valor. Você veio de Uber, tem um valor. Tudo tem valor. A cadeira que você está sentado tem valor. O ar-condicionado, tá quente, irmã? Tá?
A irmã Graça que está com calor aqui na frente, pastor. Mas eu acho que não. Enfim, tem gente que sim, tem gente que não. Amém. Está na temperatura que sempre está. Mas vamos continuar. Ou seja, entenda. Tudo tem custo. Deus nunca, na Bíblia, nunca na Bíblia ele falou assim, vocês precisam ser pobres. Vocês não precisam ter nada. Mas a Bíblia, ela nos dá. Sabe, Deus fala assim, meu é o ouro e a prata. E quando ele fala, meu é o ouro e a prata, em seguida ele fala, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Gente, o que ele está falando? Que a segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ele não está dizendo que você tem que dar tudo e ficar pobre para o resto da vida. Não, querido, esse não é o evangelho. Ser humilde não é ser pobre. Amém? Mas entenda que a sua esperança não pode estar baseada nas coisas que você tem. A sua esperança, ela está no Senhor. Por quê? Porque Deus tem pressa no seu resultado, na sua vida, na sua oração, no mover dele sobre esta igreja. E nós estamos entendendo que Deus tem movido esta igreja e levado para um nível maior. Por quê para um nível maior? Porque nós somos como um farol neste lugar. Não é porque nós somos o farol, porque nós não desistimos, porque nós permanecemos, porque famílias são restauradas nesse lugar, porque casamentos são restaurados nesse lugar, porque filhos voltam para os pais, porque filhas voltam para os pais. Porque nós nos alegramos um com o outro, porque nós somos genuínos no congregar. Nós somos genuínos no dividir, nós somos generosos no dizimar e ofertar. Porque vocês sabem que o nosso objetivo aqui não é enriquecer ninguém, mas é nós estarmos aqui em um lugar confortável. Para quê? Para que aquela pessoa que você pensou que você só tem 24 horas em Cristo, ela esteja aqui. Se Jesus não voltar em 24 horas, ele esteja aqui, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, tendo a vida dele transformada. Porque eu quero te dizer, Jesus está voltando independente de você. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando, querida. Existe uma responsabilidade na sua vida. E que responsabilidade é essa? E olha só. Eu estou 20. Aí olha só o 19. Deixa eu só pegar aqui o 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É interessante porque algumas pessoas pegam esse versículo e falam assim, Deus é um Deus que castiga, Deus é um Deus ruim, Deus é um Deus que não... Olha só, ele não é um Deus bom. Fala comigo, Deus é bom sim. E ponto final. Porque olha só, quem tem filho aqui? Você só fala, oi nenenzinho da mamãe, coisa mais linda da vida, coisa linda do papai. Você nunca erra. Você fala assim com seu filho? Quando ele está errado? Ele não precisa de uma correção? Você deixou de amar? Você deixou de fazer o que precisa fazer só porque, se eu falar desse jeito, o meu menino vai ficar dodói. Você faz assim? Se você faz assim, eu quero te dizer, você está criando um homem e uma mulher frouxo e frouxo. Você como pai, você como mãe, precisa cuidar e repreender. O repreender, querido, não é pegar e dar uma surra para o menino, nem levantar da cama, não. Mas é chamar e colocar os valores cristãos dentro dele. Colocar a palavra dentro dele. É falar assim, o menino quer ir para uma festa onde só vai, num baile funk, onde só vai ter menina com 30% de short, 10% de sutiã. Você vai deixar o seu filho ir para um ambiente desse? Mas se eu não deixar, ele vai ficar chorando em casa. O que você prefere? Ele ir lá sorrindo, achando graça, ou ele chorando em casa? Eu vou te dizer, eu prefiro chorando dentro de casa. Meu Samuel, cadê meu Samuel? Está ali, ele bem sabe disso. Tem um de 21 anos que passou a mesma coisa. Não vai.
Por quê? Porque é o meu papel repreender a quem eu amo. Então, quando a gente pega aqui, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Mas o mesmo versículo, ele fala assim, olha só. Ser zeloso e arrependa-se. Você está errado? Eu estou errada. Eu estou errando aqui. Eu não sei você, mas eu posso ser melhor. Mas eu preciso melhorar. Vamos fazer uma música com essa frase. Eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Então eu olho Deus falando assim, olha, que é o que Deus está falando para nós essa noite. Nós estamos errando em algumas áreas da nossa vida, mas Deus está falando, arrependa-se, ser zeloso, porque eu estou à porta e bato. Significa o quê? Se você está na sala da sua casa, ali sentada no sofá, sei lá, assistindo TV, mexendo no seu celular, e vem alguém, bate na porta. Você fica, eita, eu vou ficar em silêncio para fingir que não tem ninguém em casa. Ou você fala, uau, alguém chegou, eu estava esperando alguém chegou. Sabe? E você vai e abre a porta. E quando você abre a porta e você vê Jesus, você esquece de tudo que você estava fazendo errado, é ou não é? Você não pode se sentir indigno, você não pode falar assim, eu não posso abrir essa porta. Porque Jesus não pode me ver como eu estou. E Jesus está dizendo, abra a porta porque eu vou entrar. Abra a porta porque eu vou entrar. Eu vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. E ceiar, querido, comer para Deus representa dividir a própria vida dele. Ele fez a última ceia. Olha só como isso é interessante o que ele está falando aqui. Quando ele fez a última ceia com os discípulos, ele falou, fazer isto em memória de mim até que eu volte. Significa, vocês podem fazer isso todos os dias. Olha a importância do que ele está dizendo neste versículo. Ele está dizendo, ei, nós precisamos melhorar, nós precisamos ser melhores em várias áreas da nossa vida. O Senhor tem chamado esta igreja para um tempo de correção. Por quê? Porque em Deus não se cresce de forma desordenada. Em Deus não se cresce de qualquer forma. Em Deus nós não podemos, querido, como igreja. Eu não estou falando eu, Isva, Alexandre. Não é sobre Isva e Alexandre. Eu quero que você entenda, como igreja de Jesus Cristo nessa terra, nós não podemos aceitar o que o mundo aceita. O mundo aceita um pecado como natural. Nós não aceitamos porque nós temos princípios e valores. Qual é o problema de fazer isso? Se a palavra diz que é problema, querido, é problema. Sabe, homens, sejam fiéis às suas mulheres. Mulheres, sejam fiéis aos seus maridos. Filhos, não provoqueis a ira dos seus pais. Pais, não provoqueis, meu menino falava, não provoqueis a ira dos seus filhos. Por quê? Porque você não pode provocar a ira do seu filho. Porque o seu filho vai ficar irado com você também. Mas muitas vezes ele vai se colocar em um lugar em que ele vai se encontrar inapropriado diante de Deus. Uau! Isso é pesado, não é? Não é pesado? Porque quando você briga com seu filho, ele não acha nesse nível aqui que a Bíblia está falando, ele não acha que você está errado, que você não deveria brigar. Ele acha que ele errou ao ponto de não ser digno, sequer muitas vezes, do perdão de Deus. Isso é muito profundo. Ficou quieto, porque isso é muito profundo. Você entendeu o que eu disse? Significa, pais, cuidado com o que vocês estão lançando sobre a vida dos filhos de vocês. Porque ele olha e ele não se sente digno de estar em uma posição diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala, pais, não provoqueis a ira do vosso filho. Mas olha só, a gente precisa repreender o nosso filho quando ele está errando, sim ou não? A gente precisa chamar atenção quando ele está errando, sim ou não? Mas a gente também precisa elogiar quando ele acerta.
A gente precisa trazer para perto quando ele quer ser consolado. A gente precisa trazer para perto quando ele erra. Sabe por que nós trazemos para perto? Não é para brigar, mas é para amar. É para dizer, está doendo em você. Eu entendo que está doendo em você. Mas o amor de Deus está sobre a nossa família. Sabe, querido? E eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua família. Quando a Bíblia diz, quando nós entendemos hoje, tá? Não é a Bíblia não. Quando nós entendemos hoje que Deus tem pressa em resultados, Ele está dizendo, o que você está vivendo, o que você está pedindo uma restauração na sua vida completa. O Senhor está dizendo, os resultados estão chegando, mas eles não vão chegar de qualquer forma, não vão chegar para qualquer pessoa, porque as pessoas que estão andando de qualquer jeito, ao receberem resposta de Deus, eles vão envergonhar o nome do Senhor. Eu pergunto para você, pergunta do milhão, quem quer envergonhar o Senhor, levanta a mão. Nem valendo 1 milhão você levantou a mão? Ainda bem, porque eu não tinha esse 1 milhão para te dar. Você consegue entender as coisas que Deus está fazendo? Deus está... Aí eu me lembrei que já tem um tempo, não sei nem se foi esse ano, ou se foi o ano passado, uma palavra também que eu trouxe aqui que mexeu muito comigo, quando Deus falou assim, ajuste as suas velas, porque o vento vai soprar. Né, Tiago? Ajuste as suas velas. O que Deus está falando conosco essa noite? Ei, ajuste o que está errado na sua vida. Porque as portas, Jesus está às portas. E você vai abrir, porque a porta ela é aberta por dentro. Você está disposto a abrir a porta? Porque às vezes as pessoas usam esse versículo para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha, se você abrir as portas para Jesus, Ele vai entrar para dentro da sua vida. Sabe, nós podemos pegar nesse contexto também, mas eu quero que você entenda algo. Existem coisas que estão acontecendo. Ei, você não está sendo nem quente nem frio. Sabe o que é não ser quente nem frio? É só esquentar banco. É não fazer diferença. É congregar porque congrega. Não é... Você precisa estar aqui, querido, porque você ama o Senhor. Porque você ama essa igreja. Porque você ama essas pessoas. Porque você não se vê em outro ambiente ouvindo a palavra do Senhor. Recebendo mais de Deus, tendo a sua vida mudada, tendo a sua vida transformada, tendo a sua vida mudada e transformada pelo poder da palavra. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro 1. Bem pertinho aí. Aleluia. Sabe por que Deus tem pressa, querida, em resultados? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos entender o que é importante. Vire para a pessoa do seu lado e fala assim, o que é importante para você? Quantos pedidos nós temos que a gente gostaria que fosse rápida a resposta? Né? Mas sabe, existe um processo. E foi isso que a Luciana estava falando na quinta-feira, que foi maravilhoso. Que ela falou sobre aceite o seu processo ou o processo? Aceite o processo. Aceite o processo. Estamos reclamando, estamos falando demais, estamos dizendo, porque aí nós acabamos de ler lá em Abacuque, né? Ainda que pareça demorar, vai se cumprir. E eu quero dizer algo sobre a sua vida. Se você está em um processo, eu quero te dizer, ainda que pareça demorar, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E não fique rindo, querida, achando, tá bom, vai acontecer. Sabe por quê? Quando a gente ri, a gente está desdenhando da palavra do Senhor. E quando a gente desdenha da palavra do Senhor, a gente não recebeu. E eu quero te dizer, não acontece. E não depende de Deus, porque Deus é poderoso para fazer.
o Eduardo falou, vou falar porque o Eduardo falou. No dia que eu estava ali, eu acho que eu estava conversando com a Valéria, e de repente subiu algo dentro de mim. Eu olhei para ele, peguei na mão dele, falei, vai chegar um carro, não foi? Vai chegar um carro. Aí ele, amém. Ele não ficou, se você soubesse quanto que eu tenho. Se você soubesse que eu não tenho condição de comprar. Ele não ficou não, querido. Então eu quero te dizer, sabe? Quando sai uma palavra vinda de Deus deste lugar, uma palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a sua vida, para mudar o seu ministério, para mudar coisas dentro da sua família. Não ria daquilo que Deus está falando neste lugar. Lá em 2 Pedro 1, no versículo... Eu vou ler o final e depois eu vou ler do começo. Olha só. O 8 fala assim: pois, se estas coisas existissem... Deixa eu ler aqui. Pois, se estas coisas existissem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou explicar esse versículo, mas olha só, dentro do nosso tema hoje, Deus tem pressa em resultados, amém? Se Deus tem pressa em resultados, o que Ele quer de nós? Que nós não sejamos nem ociosos, nem infrutíferos. Você está sendo ocioso e infrutífero? Como que a gente não vai ser nem ocioso, nem infrutífero? Vamos lá? Vamos para a prática da palavra? Vamos lá. Versículo 1 fala assim. 1 Pedro 2:1. Simão Pedro, servo de apóstolo Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Eu falei o quê? Falei 1 Pedro? Desculpa, 2 Pedro. Segunda epístola de Pedro. Amém? Vamos lá? Tá bom. 2:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram. Olha só, para quem ele está falando? Aqueles que alcançaram a fé. Você alcançou a fé, querido? Você já alcançou a fé? Sabe, se você não alcançou esse nível de entendimento, você vai ter uma oportunidade hoje de fazer algo por você mesmo, amém? Então, quando nós iremos entender que a pressa de Deus para que haja resultado é para o nosso benefício. A pressa de Deus para termos resultados é para o nosso benefício, amém? Tá entendendo? Aí ele chega aqui. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o pleno conhecimento de Deus? Você sabe que quando a gente lê lá em 2 Timóteo que fala, o desejo de Deus é que todo homem se salve, chegue ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus que todo homem o conheça. E o que é o pleno conhecimento da verdade? É eu saber mais hoje, linda, é eu saber mais hoje do que eu sabia ontem. Não é eu chegar na plenitude e falar assim, isso daí eu já sei, isso aqui já sei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente escuta o mesmo versículo em uma pregação e a gente fala assim, uau, parece que eu nunca ouvi isso antes. Porque o pleno conhecimento, querido, é a busca pelo conhecimento diário. Então, aqui já está nos dando uma dica para nós termos os resultados que Deus espera de nós. Buscarmos o conhecimento de Deus diariamente. É a primeira, nossa primeira dica, né? Nem coloquei nome nisso, mas é como se fosse. Aí olha só, o 3. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Se eu sei que eu já tenho tudo o que diz respeito à vida e à piedade, eu preciso entender. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nossa, mas eu tenho passado
por tempos difíceis. Eu tenho passado por provações em que eu preciso ser melhor. Vamos continuar que nós vamos entender que nós precisamos chegar ao pleno conhecimento, ou seja, viver a cada dia aprendendo um pouco mais. Que nós precisamos entender sobre isso daqui, sobre entender que nós temos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E o que é piedade? Olha aqui para mim. Helena é crente, gente. Helena é a mais crente. Helena é crente demais nessa igreja. Tá tudo bem, amém? Ela é só uma criança linda, que nós amamos. Mas presta atenção aqui, amém? O que é piedade? Capacidade de fazer aquilo que agrada a Deus. Então vamos lá. Nós precisamos entender que precisamos buscar o conhecimento de Deus diariamente e que nós precisamos ter o entendimento que nós já temos tudo que diz respeito à vida e tudo que diz respeito à piedade, ou seja, tudo que é possível para agradar a Deus eu tenho. Sabe por quê? Você sabe o que Deus precisa para que a gente possa agradá-lo? Deus não precisa das minhas coisas, Deus precisa do meu coração. Deus precisa da minha rendição. Deus precisa do meu posicionamento. Deus precisa de algo que eu tenho e eu não preciso do outro. A Valéria, por mais que ela ore, ela não pode orar por mim. Ela pode orar por mim, mas ela não pode ter o meu tempo de oração diária. Está comigo? Então, quando eu falo, ela não pode orar por mim, a oração dela é para ela, mesmo que ela esteja intercedendo por mim. Se eu não parar, se eu não orar, se eu não fizer, então eu quero te dizer, se você não parar, se você não fizer, se você não se colocar em uma posição que você é o agente de transformação da sua vida e você já tem tudo o que você precisa, você vai falar, eu sou um pobre, miserável, pecador, um verme de Jacó, eu não sirvo para nada, e Deus está olhando e fala, ei, para. Tudo que diz respeito à vida e à piedade você tem. Você tem o próprio Espírito Santo, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que te guia na verdade, aquele que te guia na justiça, aquele que te direciona, aquele que te dá o que você precisa, aquele que te coloca em lugares onde as portas são abertas, aquele que te coloca em um lugar onde você é confrontado, mas você também é consolado, onde você está em uma posição de justiça diante dele, e você dizendo que é vermezinho de Jacó. Nossa, mas eu errei, eu estou errado, eu errei demais nessa vida. A Bíblia diz, está falando assim, ei, você está morno, você não está nem quente nem frio. Arrependa-se, seja zeloso, porque eu estou à porta e bato. Abra, e as coisas vão mudar. Não fica só ouvindo a porta não, querido. Nossa, ai, que barulho insuportável. E Jesus está lá. Eu disse, ai, para com isso que eu não vou abrir. Meu Deus. É isso que a gente faz quando a gente não aceita a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, vamos voltar lá para 2 Pedro. Diariamente, ler. Entender que nós temos tudo que diz respeito à vida. Nós podemos agradar em Deus. Como nós podemos agradar a Deus? Olha só, pelo pleno conhecimento. A gente volta para a nossa dica número 1. Ou seja, pleno conhecimento, nós teremos acesso à vida e à piedade, ou seja, tudo que agrada a Deus. Aí aqui, que nos chamou para a sua própria glória e virtude, é tudo sobre Ele, amém? Pelas quais Ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas. Ei, fecha o seu olho e fala assim, Deus me deu as suas promessas, as suas mais sublimes promessas. Olha só, tá vendo? E por isso que às vezes a gente olha assim, olha, se Deus prometeu algo na sua vida, vai acontecer. Eu já vi gente que chegou para mim e falou assim, Isva, Deus nunca chegou para mim e falou, olha, vai ter isso na sua vida. Vai ser assim, assado. Né? Porque às vezes Deus fala com algumas pessoas, vou abrir uma porta, tá certo? Mas quando a gente olha para a palavra, que a gente vê que Ele já nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas eu me torne, você se torne
participante da natureza divina, querido. É algo que a gente não compra, é algo que a gente adquire em Deus, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Aí olha só o 5. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço. Sabe o que significa todo o vosso esforço? Sabe o que significa todo o vosso esforço? Fala comigo. Todo o vosso esforço é o meu esforço. Querido, eu estou jogando para você, querido, porque nós somos uma igreja madura, nós não somos uma igreja doente. Eu não quero pessoas doentes. Já vi pessoas doentes que, se o pastor não orar, as coisas não vão acontecer. E se o celular do pastor estiver desligado? Aí você vai morrer porque o celular do pastor está desligado? Entenda, existem momentos em que você precisa de ajuda e está tudo bem, você pode ligar para a gente, amém? Você pode ligar para o seu irmão, não é sobre isso que eu estou falando. Você não pode colocar a sua esperança na oração do pastor. Amém. Ou na oração da irmã de oração. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, ou seja, a sua parte. Quando você fizer a sua parte, quando você entender sobre o conhecimento da plenitude de Deus, quando você entender o conhecimento que você tem em Deus, para viver tudo o que diz respeito à vida, para viver tudo o que você pode para agradar a Deus, você vai acrescentar a isso a virtude. Você vai acrescentar a isso a sua fé. Você vai acrescentar a isso o conhecimento. E aí aqui vem continuando o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Olha só o tanto de coisa que nós podemos usufruir. Porque isso daqui a gente não tem que fazer força não. Qual é a sua força? A sua força está aqui, ó. Por isso mesmo, 5, por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço. O esforço é seu. Mas o seu esforço, ele vem carregado de fé. Aí eu te pergunto, quem que te deu fé? Tem alguém aqui, gente? Responde, pelo amor de Deus. Quem te deu fé? Sabe por que a Bíblia diz que Ele deu uma medida de fé para cada um de nós? Querido, você acredita em alguma coisa? Você acredita em alguma coisa? Você tem fé. E aí a fé que Ele te deu, ou seja, o esforço é seu, mas a fé Ele te deu. A virtude, que virtude? A virtude do Espírito Santo para você fazer o que você precisa com a ajuda dEle. Você fala assim, olha, mas a minha vida está muito difícil nessa área. Espírito Santo me ajuda. E o Espírito Santo que sabe de todas as coisas, que sabe o contexto de tudo, que sabe todos os corações que estão envolvidos naquele problema, vamos dizer assim, naquele problema, naquela circunstância, naquela situação, o Espírito Santo vai dizer para você, faça isso. Por quê? O seu entendimento não chegava nesse entendimento, mas o entendimento dele chega, porque ele vai falando, vai trazendo virtude, vai trazendo conhecimento, vai trazendo domínio próprio. O que é o domínio próprio? Olha a importância disso. Aí o domínio próprio é com você. Fé é com Ele, a virtude é dele, mas o posicionamento é seu, o domínio próprio é seu. Por que o domínio próprio é seu? Porque muitas vezes, querido, quando as coisas estão para acontecer, Satanás joga uma isca na sua vida. E quando ele joga uma isca, você tem que entender, chuta que é laço. Chuta que é laço. Por quê? Porque a bênção do Senhor está chegando sobre a sua vida. E o domínio próprio, ele vem aqui. E o domínio próprio, querido, sabe quando a gente precisa exercer? É quando nós estamos envolvendo o nosso sentimento, a nossa ganância, a nossa falta de fé. E a gente está achando que Deus está dando um jeitinho. Deus não dá jeitinho não, querido. Quando vem de Deus, tem paz dentro do seu coração. Se não tem paz, não é de Deus. Mas como, Isva, eu vou saber dessa paz? Foi você, né, Esté, que estava falando sobre isso, né? Como que a gente vai entender essa paz? Como a gente vai entender o Espírito Santo falando com a gente? E aí eu vou te dar uma resposta que talvez você não entenda muito e não chegue no que você quer.
Mas é treinando. Treinando? É, treinando. Pergunte ao Senhor. Queira ser guiado nas coisas pequenas. Queira ser guiado no seu dia a dia. Todos os dias eu vou para o trabalho por este caminho aqui. De repente, antes de você sair de casa, ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, é para eu ir pelo mesmo caminho? Sabe, não espere o Espírito Santo falar assim, você vai por aqui hoje, porque senão você vai ser acometida de um acidente de carro. Não, você tem que entender por dentro. Vá por outro lugar. É simples assim, o Espírito Santo não fica, ele não é aquele globo da morte que faz a motocicleta dentro daquele vum, vum. Ele não é barulhento, ele é silencioso. Por isso que quando a gente se posiciona, o que Deus está falando conosco nessa noite, querido? Ele está falando, se posicione, seja em um lugar onde o Espírito Santo vai falar com você. Busque o conhecimento de Deus. Busque tudo o que você já tem dentro de você. Acerca da vida e da piedade. Tudo o que você tem para agradar a Deus. O seu posicionamento, a sua vida, o seu coração diante do Senhor. E Ele está dizendo, hey, a fé que você tem vai abrir portas. Vai te dar resposta, vai te colocar em lugares onde você vai ter os resultados que você tanto busca, porque os resultados da sua vida agradam a Deus. O Senhor é conosco, queridos. O Senhor é conosco. Aí aqui o 8, só para finalizar. Pois, se estas coisas existirem, eu provei para vocês que existem. E eu provei para vocês que é fácil, sim ou não? Sim. É fácil agradar a Deus? Teve gente que não respondeu não, tá na dúvida. Vamos começar do começo? Boa noite, igreja. Pois se estas coisas existirem, né? E aumentarem em vós, elas, deixa eu ler aqui. Pois se estas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi o versículo que eu li primeiro, depois eu expliquei todo ele. Então eu quero te dizer, isso aqui pode ser verdade na sua vida. Você vai deixar de ser ocioso, você vai deixar de ser infrutífero. Isva, eu tenho sido frutífera no lugar que eu estou. Ei, o Senhor está dizendo, é tempo de mais resultado, é tempo de mais mover, é tempo de mais resposta do Senhor, é tempo de portas abertas, é tempo de dinheiro chegando na sua casa, é tempo de respostas em relação aos seus filhos, é tempo de viver um casamento melhor. Sabe, nós estamos chegando no final do ano. Quantos de nós queremos uma viagem? Quantos de nós queremos ir para a praia, descansar? Quantos de nós queremos ir para um outro país, viver experiências? E o Senhor está dizendo, é tempo de vocês receberem o que vocês estão pedindo. Não porque necessariamente é para o seu deleite, mas é para a honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor está nos colocando em uma posição onde Ele está nos entregando coisas, onde Ele está nos mostrando. Mas eu quero te dizer, seja fiel ao Senhor, seja fiel no seu voto de cumprir o seu voto ao Senhor. Isso está falando de voto. O que é isso, querido? Quando nós levantamos a nossa mão e nós falamos, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu te prometo ser fiel. Isso é um voto. A gente só não chama assim. Deus é bom, amém? Digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Sabe quantas coisas nós podemos viver diante do Senhor a partir de hoje? Eu quero te dizer, eis que estou à porta e bato, o Senhor está dizendo. Ele está prestes a fazer grandes coisas. Você não vê? Eis que coloco na sua frente, queridos. Sabe, Deus está falando conosco. Deus está colocando 2 caminhos na nossa frente.
um caminho de decisão, um caminho de posicionamento. E quando a gente se posiciona, por mais que venham coisas contra nós, por mais que pessoas se levantem, por mais que injúrias se levantem, por mais que decisões venham contra aquele nosso posicionamento, eu quero te dizer, Deus está falando, continue posicionado naquilo que eu tenho entregado para você, porque eu sou um Deus fiel, eu sou um Deus que não abro mão que você tenha a resposta, eu sou um Deus que não abre mão de coisas acontecendo na sua vida, porque o Senhor, o nosso Deus, que é poderoso, que é exaltado neste lugar, Ele está dizendo, posicione-se diante de mim e vocês vão colher resultados. Porque, aí só para finalizar, coloca aqui para mim, por favor, Sâmia, Isaías 1:19. Aleluia, aleluia. Olha o que diz, só para a gente finalizar. Se tiverdes prontos a ouvir, quem está pronto para ouvir aqui? Quem está pronto para ouvir o que Deus está falando sobre as nossas vidas conosco? Como Deus tem se movido por nós, como Deus tem respondido às nossas orações, como Deus tem feito coisas extraordinárias, queridos, na nossa vida. E o Senhor está dizendo, se você estiver disposto a ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Comer o melhor dessa terra. Eu posso dizer que é piqui. Eu já não sei. Brincadeira, tá, gente? É só uma brincadeira. Para quem não sabe, a gente tem uma rixa nessa igreja. A gente tem as pessoas que são legais, que comem piqui, e os outros. Não é verdade? Isso é verdade. Mas a gente ama todo mundo. Inclusive, eu amo meu marido, que não gosta de piqui. Mas pensa, eu gosto. Aleluia, amém? É só uma brincadeira. Você está disposto a comer o melhor dessa terra? Então eu quero te dizer, aprenda diariamente um pouco mais de Deus no pleno conhecimento. Hoje você sabe mais do que você sabia ontem. E amanhã você vai aprender mais do que você aprendeu hoje. Continue tendo uma vida entendendo que você já tem tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Piedade, aquilo que agrada a Deus. Que você tem fé que foi depositada dentro de você. Que você tem a virtude do Espírito Santo. Que você tem o domínio próprio dentro de você e você pode usar no momento oportuno. Por quê? Porque se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus é bom. Você pode ficar em pé? Rebequinha, por favor. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Você pode fazer uma oração